Vamos à nossa videoaula de hoje, que aborda o tema importância da microbiologia agrícola. O solo é um ente com vida e a diversidade de micro-organismos que compõem a microbiota é de uma importância muito grande, daí porque toda a atenção que nós agrônomos damos ao trato do solo para manter o equilíbrio biológico. A dinamicidade no ambiente faz com que a população de micro-organismos tenha, em condições de equilíbrio, o predomínio do que nós podemos denominar micro-organismos bons, em detrimento daqueles que são maus. Quando há o desequilíbrio biológico, aqueles que causam doença passam a predominar. Os micro-organismos têm uma participação fundamental pela capacidade de transformação e decomposição da matéria orgânica no solo. Além disso, concomitantemente, o trabalho que eles realizam na ciclagem de nutrientes, que é importante para a vida, que é importante para o agroecossistema e também para a agricultura, quando eles têm ação que beneficiam o crescimento das plantas. Os micro-organismos como agente de doenças de planta. Nós estudamos a microbiologia agrícola como pré-requisito para a fitopatologia. E aí nós temos a capacidade de ver que fungos, bactérias, vírus, né, são capazes de provocar doenças que causam injúrias, perdas, danos na agricultura, ocasionando prejuízos ao agricultor. A interação entre patógeno, hospedeiro e ambiente, ela é harmônica em condição de equilíbrio. Quando o desequilíbrio ocorre favorecendo o patógeno, aí nós temos a ação desse agente patogênico ocasionando a doença. Consequentemente, eles vão reduzir os lucros dos agricultores. Para que a gente tenha ideia, as pragas, de um modo geral, chegam a, em média, ocasionar 40% de prejuízo. E os micro-organismos, eles entram em média com 17% da redução da produção agrícola. O papel dos micro-organismos no solo. Eles são responsáveis pelo grande sucesso de boa parte das lavouras agrícolas, quando eles interagem com as plantas, quando eles realizam o antagonismo, tratando de manter o equilíbrio biológico, quando eles são predadores de agentes que causam doenças, né? São responsáveis pela manutenção da fertilidade do solo, né? Como nós falamos anteriormente, boa parte disso tudo está ligada ao processo de ciclagem de nutrientes. Consequentemente, também eles melhoram a estrutura do solo. Melhorando a estrutura do solo, quando você adiciona matéria orgânica, quando você adiciona a compostagem, né? E também contribui para degradar poluentes orgânicos. Além do mais, eles possuem função estrutural no solo. Uma boa adubação orgânica, ela dá vida àquele solo, consequentemente você vai ter plantas mais produtivas e menos problema com doenças, porque as plantas vão adquirir uma certa resistência. Além do mais, os micro-organismos patogênicos se encontram sob pressão dos micro-organismos benéficos. A degradação da matéria orgânica é fundamental. Sem ela, não seria possível a vida no planeta. Consequentemente, degrada, ocorrem os ciclos do nitrogênio, do carbono,
e, consequentemente, os nutrientes circulam, ficam disponíveis para as plantas, de modo que o fluxo de energia ele se desenrola a todo vapor, como é o exemplo da fixação de nitrogênio, a fixação biológica através das bactérias do gênero Rhizóbio, né? O controle biológico que eles exercem, né? Natural, apesar de existir também o comercial, e a decomposição de xenobióticos, que é fundamental dentro de uma visão de uma agricultura agroecológica e orgânica. Se a gente faz um raio-x na rizosfera, nós verificamos que é uma área de grande atividade microbiológica. E aí é importante, principalmente para a assimilação de nutrientes, para a manutenção do equilíbrio e controle dos micro-organismos patogênicos, e também por favorecer a troca de nutrientes entre plantas e micro-organismos. É fundamental os micro-organismos fornecerem micronutrientes que as plantas necessitam e eles também receberem em troca essas benesses. Então, os micro-organismos têm a capacidade de proteger as plantas contra agente patogênico, e isso de um modo natural, e também existe o comercial hoje em dia, né? Você já compra vários micro-organismos, como Bacillus thuringiensis, né? Para utilizar na agricultura, né? E a importância também da utilização da adubação natural, o nitrogênio natural, quando você planta leguminosas, você planta lá o feijão, né, eles vão fixar o nitrogênio de uma maneira gratuita. E as micorrizas que se associam, né, os micro-organismos se associam com as raízes da planta, formando as micorrizas, que facilitam a absorção de nutrientes pelas plantas, e, em compensação, os micro-organismos também recebem micronutrientes que, sem essa associação, não seria disponível. Na agricultura orgânica, eles assumem um papel de destaque. Primeiramente, o controle das doenças de planta através do controle biológico natural. A adubação orgânica, ela promove o equilíbrio biológico, consequentemente promove a saúde do solo, né? Por quê? Porque depende dos micro-organismos que combatem aqueles micro-organismos patogênicos. E tudo isso em busca do equilíbrio biológico. Isso permite que você conviva. Você não vai exterminar a praga, o patógeno, mas ele vai viver ali sobre uma pressão de seleção que ele não vai se manifestar. Um exemplo disso é a utilização do Azotobacter como antibiótico, que protege as plantas contra a ação de alguns fungos patogênicos. Então, quanto maior a diversificação de micro-organismos, melhor a estrutura do solo. Por isso que se diz que uma boa adubação orgânica, e principalmente quando ocorre a transição agroecológica de uma área cultivada convencionalmente com a agricultura para a agroecologia ou para a produção orgânica, entrando com a adubação verde por 3 sequências, incorporando ao solo, e depois com uma boa adubação orgânica, você vai deixar aquele solo em condição de boa exploração com um cultivo orgânico. Esses micro-organismos também eles têm a capacidade de agir como biofertilizantes, porque eles promovem, direto ou indiretamente, a capacidade de facilitar a absorção de nutrientes, né? E muitos deles, como citamos anteriormente, as micorrizas, essa associação dos fungos com as raízes de planta, propicia uma melhor assimilação dos nutrientes. Na compostagem, eles são fundamentais para atuar na compostagem, na decomposição da matéria orgânica, que vai se transformar em um excelente adubo, né? Fungos, bactérias, né? Então são fundamentais, e principalmente que você pode pegar material com
resto de doença de planta e vai colocar para compostagem, você vai reduzir a fonte de inóculo, né? Eles também têm a capacidade de proporcionar a planta ter uma maior capacidade fotossintética, a planta vai estar bem nutrida, ou seja, uma planta diferenciada, com uma boa adubação orgânica, né? E muitos bioinsumos hoje têm esses micro-organismos como elemento fundamental. Nós extraímos dessa fonte aí, desse artigo Saúde no Campo, auxílio na produção de mudas de hortaliças. Um dos maiores desafios da agricultura orgânica é criar mudas mais resistentes sem o uso de agrotóxicos e outros insumos químicos. Na busca por uma solução para essa questão, os pesquisadores utilizam bactérias do gênero Pseudomonas. De acordo com os resultados do estudo, esses micro-organismos são capazes de produzir um tipo de hormônio de crescimento nas mudas, ajudam a planta a absorver fosfato e inibem a ação de agentes causadores de doença. Então, a pesquisa nessa área está progredindo muito e muito ainda vamos obter com isso. Outro trabalho da Embrapa fala sobre o estímulo ao crescimento do arroz. Os fungos Dark Septate se mostraram eficientes nas culturas de arroz. Estudos do pesquisador Jerry Zille, da Embrapa, apontaram que na presença do fungo, as plantas apresentaram crescimento 30% maior na parte aérea e nas raízes, e 50% de novos ramos, o que facilita a absorção de nutrientes e, consequentemente, proporciona maior produção de grãos. Como agente de doenças de planta, ocasionam fitomoléstias, né, as doenças de planta, causando prejuízos severos. Aí tem que trabalhar para reduzir a fonte de inóculo, reduzir a taxa de progresso da doença. Eles reduzem a produção e produtividade, limitando a produção, e podem causar epidemias. Nós vemos aí o carvão no milho, o fungo fusário, um importante agente patogênico, e uma folha de banana com o mal de cigatoca, a importância dos fungos como agente de doenças de planta. Então, por isso nós estudamos microbiologia agrícola, para que a gente possa depois fazer fitopatologia 1 e fitopatologia 2, para que nós possamos trabalhar com as medidas de manejo integrado de doenças de planta. Essa foi a nossa videoaula. Até a próxima. Muito obrigado.